Pablo Vittar comeu Bolsonaro. Mas comeu e comeu com gosto e não foi pouco. E comeu horas depois do filho do Bolsonaro, o Carluccio, ter sido abandonado no altar por uma loira com cabelo muito parecido com o da Pablo Vittar. E comeu tanto, pessoal, que o Aristides deve ter ficado com ciúmes até. E é claro que eu tô falando tudo isso no sentido metafórico, porque obviamente no sentido literal, com o Bolsonaro não é nada gostoso. Como não tem sido nada gostoso aquilo que o canal está sofrendo com essas instabilidades da plataforma. Como vocês podem ver, o canal despencou nas visualizações, então eu preciso muito da sua ajuda. Deixe seu like e também deixe no comentário se você prefere vídeos mais longos ou vídeos mais curtos, de até 3 minutos e meio. E também coloque nos comentários: perdeu Aristides ou noivinha da Pablo para o Bolsonaro, porque nós precisamos, obviamente, debochar e rir desse momento, porque Pablo Vittar comeu o Bolsonaro e ela não esperava todas as consequências, inclusive a censura provocada pelo TSE. Porque o TSE chegou para Pablo Vittar e falou assim: olha, Pablo, você pode comer Bolsonaro, mas você não pode comer o Bolsonaro em público. Você pode comer o Bolsonaro, mas no privado. Nós não queremos ver você comendo o Bolsonaro. Só que Pablo Vittar não imaginava a reação que teria com essa censura do TSE. E também ela não imaginaria como que ela iria provocar revolta nos bolsonaristas, porque Pablo Vittar incomoda mais os bolsonaristas do que qualquer outra minoria provoca, do que qualquer outro homo. E peço perdão por tentar aqui usar palavras sinônimas, porque como eu mostrei, o canal passa por dificuldades, então se eu faço comentários referentes a uma minoria, o vídeo pode ser enquadrado em discurso de ódio. Então eu estou evitando ao máximo termos problemas com a plataforma, ainda mais nesse momento de tanta instabilidade. Mas para entender, pessoal, esse fator Pablo Vittar com os bolsonaristas e por que eles ficam tão incomodados, nós temos que entender o que é Pablo Vittar. Porque mesmo os bolsonaristas, nesse momento, começando a colocar as asinhas de fora, né, porque o Bolsonaro começou a despontar um pouquinho mais nas pesquisas, o incômodo é maior do que com qualquer outra minoria. E a grande questão é que, primeiramente, Pablo Vittar é muito bem... a questão da posição é muito bem resolvida ali. O que eu falo posição? É aquela palavra que começa com S, termina com ao. Só que, como eu falei, tem que tomar muito cuidado com as palavras que eu uso. O que é bem diferente de muitos bolsonaristas. Porque muitos bolsonaristas, vocês sabem como eles são. Eles são fracassados. A essência do bolsonarismo é o fracasso. Os bolsonaristas, eles se enxergam em Bolsonaro porque Bolsonaro é o fracassado maior. E ser um fracassado, pessoal, não é você ter um insucesso na vida. Não é você ter uma falha. Prestei uma prova e não passei. Tentei ficar com uma menina e não fiquei. Não é isso. O fracassado é aquele que teve um insucesso, que teve um fracasso, mas não conseguiu superá-lo. O bolsonarista fracassado é aquele que agarra aquele insucesso e fica segurando aquilo. Ele é amargurado, ele é ressentido, ele não consegue se livrar, ele não consegue passar por cima. E muitos ali não conseguem passar por cima da sua própria frustração com relação à sua posição. Inclusive, muitos são casados, hein? Muitos são casados, mas foram reprimidos e ao olhar para Pablo Vittar, sentem inveja. Porque o que é Pablo Vittar? Pablo Vittar é uma pessoa que coloca a vestimenta, que coloca o figurino, principalmente a peruca, e vira a Queen Pablo Vittar. E isso é muito louco e é bem diferente das outras, né? Porque geralmente a Queen ela tem o nome que está no RG, no CPF, e o nome de Queen. Só que Pablo Vittar é Pablo Vittar pessoa e Pablo Vittar personagem. Pablo Vittar pessoa vira a Pablo Vittar drag. Então é a mesma coisa, elas são homônimas. E isso causa uma loucura na cabeça dos bolsonaristas, que eles simplesmente não conseguem processar o que é Pablo Vittar. Pablo Vittar é um homo. Desculpa a palavra, né? Mas, Pablo Vittar é um T. Aquela palavra com T que termina com vestir. Pablo Vittar é simplesmente um homem que na verdade é mulher. Pablo Vittar é drag. O que é Pablo Vittar? Eles não conseguem processar essa situação. Veio um mosquito, eu peguei aqui e joguei pra lá. E para piorar, ao se produzir toda e se apresentar com peruca, vestido, Pablo Vittar se apresenta à sociedade como ela realmente é ou gostaria de ser. Ou como ela pode ser. E os bolsonaristas não podem.
Então isso provoca um incômodo imenso, inclusive em Bolsonaro, porque nós sabemos de toda a história do Carluccio, todas as suspeitas envolvendo o Carluccio, envolvendo o Léo Índio e tudo aquilo que o Carluccio aparentemente não pode ser. Bolsonaro olha para Pablo Vittar e vê Carluccio ali. E é a comida que Pablo Vittar deu em Bolsonaro dias não, horas depois do Carluccio ter sido abandonado por uma loira igual e muito possivelmente por esses motivos de Carluccio, infelizmente, não conseguir ser quem ele realmente é. Isso pira Bolsonaro, a ponto de Bolsonaro ter que correr para o TSE para pedir que Pablo Vittar e qualquer outra manifestação seja censurada, mostrando o quão é ridículo Bolsonaro, mostrando o quão frágil é Bolsonaro e principalmente o quão tosca foi a própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Se essa decisão foi revogada, eu vou colocar um corte aqui no vídeo e vou dar a informação, porque até o momento da gravação a informação não foi revogada. Mas Bolsonaro não admitiu ser comido por Pablo Vittar em público. E várias outras pessoas também vieram e comeram Bolsonaro no Lollapalooza. Uma decisão obviamente ridícula, porque o protesto que foi feito por Pablo Vittar é um protesto de cunho pessoal e individual. Levantar um cartaz para Lula faz parte das liberdades de expressão do artista e as liberdades de expressão individual. Mas a comida foi muito pesada. E a reação provocada por Pablo Vittar foi ainda mais pesada, porque a censura que foi imposta pelo TSE provocou uma enorme reação nas redes sociais contra Bolsonaro, criticando a decisão do TSE, criticando Bolsonaro, fazendo campanhas antecipadas contra o presidente da República. Pablo Vittar criou esse movimento e mesmo depois de ter comido Bolsonaro, de ter provocado um coro, de ter aparecido em todos os locais levantando um cartaz pró-Lula, continua o processo de intubação ou outro nome que você queira chamar contra Bolsonaro, agora também nas redes sociais. Eu não estou conseguindo me entender com o meu cabelo, hein, pessoal? Porque ele fica arrepiado aqui. O que aconteceu? Só pra fazer aqui ele secou muito na hora que eu fiz a pomada, então ficou um pouco esquisito. E eu cortei. Na sexta-feira estou reaprendendo a mexer com ele. Olha, estou começando a perder fios de cabelo. Espero que eu não tenha o gene dos calheiros, o gene da calvície. Mas voltando aqui ao vídeo, que é muito mais interessante, mas nós temos alguns devaneios enquanto nós produzimos o conteúdo, porque o conteúdo é assim, é limpo, é fluido e o conhecimento vai e volta como se nós estivéssemos conversando, obviamente. Mas a reação que foi provocada por Pablo Vittar foi uma reação que Bolsonaro não esperava. Incrivelmente, não estava esperando. Por isso que houve essa comida de Pablo Vittar, que vai comer também o Tribunal Superior Eleitoral, por conta dessa decisão esdrúxula, ridícula, que foi tomada pelo tribunal. O que eu acho de mais engraçado é que essa situação envolvendo Pablo Vittar, né, no caso, ocorreu horas depois do Carluccio, né? E é impressionante como que essa situação traz, né, aflora o sentimento máximo do bolsonarismo, que é o fracasso, né? Porque o Lollapalooza, depois da Pablo Vittar, vários outros artistas cantores começaram a protestar contra o Bolsonaro, né? E aí os bolsonaristas, eles vêm sempre e falam assim, porque esses atores, esses artistas, esses cantores de hoje são todos uma porcaria. Bons eram os cantores do meu tempo, lá dos anos 80, que não ficavam com essa palhaçada. Como se não houvessem protestos, né, naquela época. Como se as músicas, o movimento hippie, as músicas não fossem protestos contra a própria sociedade. Mas eles não entendem isso, né? Eles são pessoas tão fracassadas que eles estão presos ao passado. Eles não conseguiram evoluir, eles não conseguiram vir para o futuro. Porque justamente uma das maiores características do fracassado é aquele endeusamento ao passado. Porque geralmente o passado ocorreu antes deles terem o fracasso na vida deles. Por isso que eles adoram tanto o passado. O passado é um porto seguro. O passado é antes deles terem se defrontado com aquela situação que eles não conseguiram superar por serem fracassados. Então é muito interessante, né? E até a característica do fatismo, né? Porque o fatismo gosta dessa idolatria a tempos passados, dessa idolatria a um tempo que não existe mais. Então Pablo Vittar, de fato, fez com que os bolsonaristas tivessem um péssimo final de semana, porque nesse momento eles não devem estar mais
conseguindo se sentar de tanta dor que eles estão, obviamente, nas costas. Porque, ó, vocês não pensem em besteira. Porque vocês estão pensando em besteira, vocês não... Nossa, como vocês têm a mente poluída. Porque o peso do fracasso foi tão grande que eles curvaram a cabeça, igual o general Augusto Heleno, estão mais curvados que o general Augusto Heleno, e eles não estão conseguindo nem ao menos sentar. Olhem só o que você fez, Pablo Vittar, com 20% da população brasileira. Então deixa aí nos comentários: Pablo traiu Aristides, Aristides corno, ou noivinha da Pablo, ou perdeu Aristides, que eu vou dar muita risada com esses comentários.